Olá, coordenador, coordenadora, professores. Eu sou Carlos Alberto Simas e estarei hoje desenvolvendo com vocês aqui a formação da recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática, juntamente com a Silvana, PCNP, do componente curricular de língua portuguesa. Tenhamos todos uma excelente formação. Muito bem, os nossos objetivos são revisitar a sequência de atividade e apresentar as atividades para desenvolver as habilidades essenciais dos componentes curriculares, além de língua portuguesa, matemática, todos os demais. Nós temos aqui também, só revisitando os aspectos desde o início do programa Recuperação e Aprofundamento, os efeitos da pandemia, né, que são os impactos na aprendizagem, o impacto no ambiente, no abandono e na evasão, e o impacto socioemocional. Temos aqui o impacto multidimensional, além da saúde, as diferenças de apoio, o acesso a recursos tecnológicos e necessidades de renda adicional. Tendem a impactar especialmente estudantes mais vulneráveis. Para minimizar, reverter esses impactos, a SEDUC está planejando diversas estratégias. Algumas estratégias elas apareceram também no plano do MMR, foi isso mesmo, Silvana? Exatamente, na nossa reunião de N3, houve a menção da compreensão dos percursos formativos. Muito bem. Então, ainda dando continuidade no programa de recuperação e aprofundamento, né, só retomando o foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em todo o seu percurso educacional, que temos aí o ciclo contínuo 2020 e 2021. Então, todas as áreas têm aí a responsabilidade e o compromisso de articular aí todo esse processo de resgatar essas habilidades para não deixar ninguém para trás e contribuir para a melhor forma no aprendizado dos nossos alunos. Acerca das etapas metodológicas de recuperação e no aprofundamento, nós temos a ativação inicial, que ela tende a elaborar o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes por meio de perguntas, oral, escrita, os debates, os vídeos, notícias, leitura de artigo, análise de imagem, entre outros. A conversa inicial com os estudantes objetiva o levantamento de conhecimentos, a contextualização, a apresentação do objetivo da aula. No desenvolvimento, a intervenção pedagógica, ela acontece por meio da aplicação de atividades. A aula, ela é dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. A orientação para o desenvolvimento das atividades, elas se dão por meio das estratégias para a organização do tempo e do espaço. As intervenções pedagógicas, elas ocorrem em consonância com as necessidades dos estudantes. Na etapa 3, que é a finalização, o professor ele poderá solicitar aos estudantes a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo a produção textual, mapa, análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Além disso, verificar se o objetivo da aula foi contemplado e verificar pontos de atenção para o desenvolvimento das próximas aulas. Sistematizar o conteúdo aprendido, verificar o objetivo da aula e os pontos de atenção para o encadeamento e o segmento das aulas posteriores. O epígrafe diz o seguinte: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive, a sua própria história. Bill Gates. Muito bem, então só retomando, realizando aqui uma nova
sistematização do que a Silvana acabou de nos apresentar, que é a ativação inicial, que é o levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes, as questões problematizadoras, momento de envolvimento com a temática em todas as áreas, o desenvolvimento, que é a aplicação de atividades estratégicas para o desenvolvimento das aprendizagens almejadas, né? E o finalizando, que é a sistematização, que é um esquema como mapas mentais ou fluxograma, ou até mesmo verificando o objetivo da aula e pontos de atenção para o encadeamento das próximas aulas. Eu vou apresentar para vocês aqui uma sequência de atividade, na área de matemática, no qual venho contemplando todas essas etapas aqui também. Além das habilidades de suporte, né? Aqui no quadro anterior eu falo um pouquinho das habilidades essencial e de suporte, que elas são desenvolvidas em todas as áreas de conhecimento, né? Todos os componentes curriculares. Aqui eu tenho aqui a capa do caderno Ensinar e Aprender de Língua Portuguesa e Matemática. Aqui só vale retomar também que o caderno Aprender Sempre, ele dos anos finais em ensino médio, todos os estudantes receberam 2 cadernos, sendo um de língua portuguesa e um de matemática. O professor que ministra para 6º, 7º e 8º anos recebeu 3 cadernos correspondentes a cada ano e série. Já o do 9º ano e do ensino médio, eles receberam já a quantidade ideal para que ele possa desenvolver todas essas aulas no seu tempo e espaço, e até mesmo na sua série identificada a cada momento. Na semana 100, Semana de Estudos Intensivos, de 13 de outubro, ressaltamos também a importância dos componentes curriculares diferentes de língua portuguesa e matemáticas, tanto nos anos finais e médias. As aulas têm foco na recuperação e aprofundamento, com a utilização da sequência de atividade, não só para a língua portuguesa e matemática, mas para todos os componentes curriculares. Então, o foco será o fechamento e a retomada das habilidades referente ao 3º bimestre, em conformidade com o comunicado externo e o conjunto da subsecretaria da Coordenadoria Pedagógica, COPED, 2020, número 132, de 5 de outubro de 2020. Então, ele vem reforçando que essas habilidades do 3º bimestre sejam trabalhadas nesse momento de recuperação e aprofundamento. Então, a sequência de atividade, ela deve ser desenvolvida considerando os protocolos de higiene e distanciamento social, favorecer a interação, o compartilhamento de conhecimentos e a colaboração. Além disso, as socializações das atividades por parte dos estudantes devem ser percebidas como oportunidade de desenvolvimento de habilidades e competências que dizem a respeito à cooperação, à empatia, à argumentação, à comunicação e outras. Agora, eu vou focar, especificar um pouquinho mais aqui o contexto sobre a área de matemática. Eu vou, dentre todas as sequências didáticas, eu escolhi uma, eu selecionei uma delas, no qual eu vou trabalhar com vocês nesse momento. Então, só relembrando que cada caderno que nós temos de sequência didática que é um recorte do caderno do 9º ano, a aula e o seu tempo. Então, a aula aqui, aula 1, de 45 minutos, ela tem como tema da aula figuras planas e número de lados e ângulos. Na aula 2, também num tempo de 45 minutos, semelhanças e figuras planas e associação de lados e ângulos. Eu recortei aqui, separei para nosso desenvolvimento aqui, a aula 5 e 6. Ela tem como tempo 90 minutos, porque no desdobramento de 90 minutos, e ela vem trabalhando como números racionais e suas diferentes representações. Então, a partir de números racionais e as suas diferentes representações, eu fiz um recorte aqui na aula 5 e 6, né? E ele vem sempre orientando e conversando com o professor. Por exemplo, ele vem dizendo aqui, organizando a turma. Devido aos protocolos de higiene e distanciamento social, e compreendendo que o quantitativo de estudantes presentes na sala de aula
diariamente poderá ser reduzido. E é importante estabelecer e incentivar o trabalho colaborativo. E mais do que nunca, o diálogo entre os pares, respeitando também o distanciamento mínimo entre eles. Caso perceba que será possível o trabalho em duplas, instigue a sala a participar de forma que cada estudante permaneça em seu respectivo lugar. Então, se é uma atividade, professor, que você percebe que é possível ser feito em dupla, é possível ser feito assim, mas desde que cada um esteja no seu distanciamento mínimo de 1,5 metro ou até mais, para que essa atividade possa ser desenvolvida ou feita a interação da melhor maneira possível. Nessa atividade, ele vem também orientar, além de orientar, né, ele vem conversando com o professor. Para a atividade 1, ele vem. O objetivo da atividade é diagnosticar os conhecimentos que os estudantes possuem sobre números racionais, representação figural e representação fracionária. Então, mais uma vez, aqui ele vem identificando lá a conversa com o professor, ele vem no iniciando, ele vem desenvolvendo e ele vem no finalizando. Então, eu vou por etapas aqui com vocês. Eu já estou na parte do desenvolvendo. Iniciando é quando ele te dá as orientações que você deve seguir. E aqui no desenvolvendo, eu tenho aqui como exemplo uma figura do recorte do caderno do 9º ano, na aula identificada, aula 5 e 6, né? A figura a seguir foi colorida por Gabriel. Então, nós temos aqui uma circunferência, nós temos aqui um círculo pintado em duas partes. Então, ela representa o quê? A parte colorida por Gabriel, nas formas fracionário e decimal. A solução é que ele, na realidade, entre as três partes, ele pintou 2 de 3. 2/3 da parte foram pintadas. E a partir daí eu tenho 0,6666, uma dízima periódica, que também pode ser representada como aproximadamente 66% ou 67%, e assim como o professor pode fazer o desdobramento, as adequações de acordo com o perfil da sua turma também, para que ele possa utilizar o processo de arredondamento ou não. Depende muito do perfil da sua turma, para que ele possa também realizar e diagnosticar até que ponto que a turma pode ter determinados aprofundamentos. Na aula 2, ainda conversando com o professor, ele vem com uma orientação. Os estudantes devem resolver uma situação, problema, que envolve a representação fracionária e decimal de números racionais, além da representação desses números na reta numérica. Então, é dada aqui uma situação, problema. Dos 40 filmes assistidos por Natália, 12 são de ação, 8 são de suspense e 14 de comédia, e os demais são de terror. Então, dada a situação, problema, os filmes assistidos por Natália são 12 de ação e 8 de suspense. E como é que nós podemos representar em forma fracionária? Dos 12 filmes também que são de ação, 14 são de comédia. Então, nós podemos aqui representar em forma fracionária a somatória da modalidade dos filmes, né? 12 com 14, nós temos 26, e dos 40 filmes que ela está sendo assistido por Natália, né, nesse caso. Então, aqui a representação fracionária eu tenho 13 por 20. Foi feita aqui uma simplificação, dividido por 2, onde ele tem 13/20, que é a fração que se representa neste caso aqui. Na questão número 2, ele pede uma outra situação. Escreva a representação fracionária filmes de suspense e terror, assistido por Natália. Então, ele tem também aqui como representação a solução, que ela assistiu 8 filmes de suspense e 6 de terror. Portanto, a fração que representa a quantidade de filmes dos gêneros suspense e terror assistido, então aqui eu tenho a fração aqui 14 por 40, e aqui simplificando também 7 por 20. Nesse caso aqui o professor também vai diferenciando, vai dificultando ou melhorando um pouco o grau de dificuldade do aluno. E se nós observarmos
esse objeto de aprendizagem, ele é desde lá do 6º, 7º ano, mas ele vem reforçando aqui no 9º ano, em função de dificuldades que os alunos apresentam em formas fracionárias e em formas também de trabalhar aqui as questões dos números racionais também, que eles possuem uma grande dificuldade ao término do 9º ano e continuando também, dando continuidade aí no ensino médio também. Aqui eu trago um outro exemplo, que é localize na reta numérica a seguir as representações na forma fracionária e decimal de cada um dos gêneros de filmes assistidos por Natália. Então, vocês observam que nós temos aqui uma escala, né? Nós temos antes, na área da arquitetura, da engenharia, eles utilizam escalímetro, né? Nós temos aqui uma régua, e nessa régua nós temos aqui um ponto que vai de 0 a 1, porém ele vem aqui trabalhando os centímetros e os milímetros também, para que o aluno também seja capaz de identificar aqui nessa escala de filmes assistidos aqui, de que forma que, por exemplo, onde eu tenho aqui a escala 0, onde eu tenho aqui no ponto em 15, no ponto 0,15, eu tenho aqui 6 por 40, eu tenho 12 por 40 aqui no 3, que é o dobro, eu tenho aqui 8 por 40, aqui no 35 eu tenho 14 por 20, então aqui ela tem uma solução que é importante que você possa analisar o material e discutir e desenvolver com o seu aluno nesse momento de programa de recuperação e aprofundamento, para que ele possa conhecer e trabalhar um pouco mais essa questão do plano. Esse é um plano um pouco complexo ao analisar aqui de imediato, mas nós sabemos que ele também é trabalhado desde lá do plano cartesiano, como tem alguns exercícios ou figuras que são trabalhadas em séries anteriores, como Batalha Naval também, né? E entre outros fatores que o plano cartesiano também em parceria com aqui no caso, a reta numérica, ele possa desenvolver todo esse processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. No finalizando, ele vem perguntando e conversando com você, professor, através de um checklist, por exemplo, na questão número 1, reconhecer as diferentes representações do número racional. Então, ele vem apontando para você, conversando com você, de fato, foi reconhecido as diferentes representações? Sim. Foi identificado a fração como representação que pode estar associada a diferentes significados, como gráficos, como formas, gráficos, ou formato circular, ou formato de chocolate, ou outras formas geométricas, ou outras ainda existentes. Foi identificado algumas frações equivalentes, então ele vem sempre conversando e fazendo um checklist com você. No item número 4, eu tenho aqui a condição também de reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência das ordens, como décimos, centésimos, milésimos, como nós, em anos e séries anteriores, aprendemos lá aquela questão de separar lá as questões de unidade, dezena, centena, milhar, e, por último, aqui comparar e ordenar as frações associadas às ideias de parte, de inteiro e resultados da divisão. Agora é com você, Silvana. Falaremos agora acerca da sequência de atividades do componente curricular de língua portuguesa. Conhecer a proposta da sequência de atividade, relacionando-as com as habilidades essenciais e as habilidades de suporte. Analisar a possibilidade de ampliar o trabalho com a leitura, recorrendo a diferentes modalidades didáticas de leitura, articulados com a produção de textos. Nas habilidades essenciais, em todos os anos do segmento, anos finais, nós iremos perceber que as competências leitoras, elas são mencionadas. Então, aqui, para retomar, nós temos o código alfanumérico do 6º ano, que nos traz
o reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito da norma padrão e do preconceito linguístico, a questão das variedades linguísticas. No 7º ano, nós temos o reconhecer os recursos de coesão referencial, lexical e pronominal em todos os textos de diferentes gêneros. No 8º ano, nós temos criar narrativas ficcionais, contos, narrativas de enigma, crônicas, entre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, como o enredo, os personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de se inserir os discursos direto e indireto. No 9º ano, nós temos analisar entre os textos literários e entre estas e outras entre outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, e referências explícitas ou implícitas, outros textos, quando os temas, personagens e recursos literários e semióticos. Essa questão de habilidades essenciais, conforme apresentadas aqui em língua portuguesa, e em matemática também apresentam nesse mesmo formato. Ele vem identificando cada habilidade essencial de cada ano, para que o professor possa analisar o material, compreender e ter aí um diagnóstico adequado para que ele possa aperfeiçoar e desenvolver no programa de recuperação e aprofundamento. As habilidades essenciais no segmento do ensino médio, primeira série do ensino médio, analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso de diferentes classes morfológicas estudadas no bimestre. Verbo, adjetivo, substantivo. Para a segunda série do ensino médio, nós temos confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. Na terceira série do ensino médio, nós temos o relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção de texto literário com os contextos de produção, para atribuir significados de leituras críticas em diferentes situações. Tanto para os anos finais quanto para o ensino médio, nós conseguimos visualizar as habilidades essenciais permeiam acerca do campo da leitura e do campo de produção de textos. Uma língua, ela é constituída de dois componentes, um léxico, que ele inclui um conjunto de palavras ou termos mais recorrentes ao vocabulário da língua. No 2, é uma gramática que inclui as regras para se construir palavras e sentenças da língua. A língua pressupõe o uso em situações complexas e concretas que necessariamente compreendem a composição de textos, que inclui recursos de textualização, uma situação de interação, que inclui normas sociais de atuação. Nesse contexto, podemos fomentar as práticas do protagonismo do estudante em suas diferentes normas de comunicação, tanto na fala quanto na escrita. Pois bem, para além de língua portuguesa e matemática, nós sabemos que, embora mais específicos para a língua portuguesa, ampliam-se para os demais componentes, quando se trabalha o funcionamento do idioma.
É uma citação do currículo paulista dos anos finais, do ano de 2019, encontra-se na página 68. Envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma padrão e sobre outras semioses. Envolve os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos, sendo eles orais, escritos e multissemióticos. Os multissemióticos, no caso, são as imagens, são as tirinhas das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição do texto, determinadas pelos gêneros, orais, escritos e multissemióticos, e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. BNCC 2017, encontra-se nas páginas 79 e 80. A língua não é algo imóvel, dado de uma vez por todas e determinado de modo rigoroso em suas regras e exceções gramaticais. A língua não é, de modo algum, um produto morto e petrificado da vida social. Ela movimenta-se ininterruptamente, seguindo em seu desenvolvimento a vida social. Aqui há uma indicação da leitura de poema Retrato, Cecília Meirelles. É uma leitura de leite, posto os cadernos do Aprender Sempre acerca das habilidades, acerca das competências socioemocionais aqui, né? Cada área, ela, tanto língua portuguesa como matemática, ela vem trazendo também algumas indicações, algumas competências socioemocionais selecionadas no exercício como um raio-x. Por exemplo, no ensino fundamental dos anos finais, no 6º ano, ele vem trazendo a imaginação criativa. Então, tem aqui a indicação do link do YouTube. No 7º ano, curiosidade para aprender, temos o link do YouTube. No 8º ano, entusiasmo, temos o link. No 9º ano, a tolerância ao estresse, também temos o link do YouTube. E na 1ª, 2ª e 3ª série também temos a autoconfiança, o foco, a persistência. Você quer comentar um pouquinho sobre uma delas, ou qualquer uma delas, nesse sentido aqui, Silvana? Sim, salientar que, para além do material Aprender Sempre, há também os vídeos, com a duração de 7 a 8 minutos, que fará toda a ilustração acerca dessas competências socioemocionais distribuídas para cada ano série dos segmentos anos finais e ensino médio. Então, por exemplo, para o 6º ano, na imaginação criativa, lá será trabalhado o quê? Contos de mistérios e ou assombração. Então, qual a importância da competência socioemocional nessa habilidade? É fazer com que o estudante ele possa compreender as suas sensações. Então, ao ler um conto de assombração, por exemplo, ele irá despertar a competência socioemocional da imaginação criativa desse estudante. Para o 7º ano, irá despertar a competência socioemocional, que é a curiosidade para aprender. Esses vídeos disparadores, com a duração de 7 a 8 minutos, eles encontram-se todos no caderno das competências, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, com relação às competências socioemocionais. E assim, as competências, né, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, ela objetiva o quê? Potencializar e criar um repertório socioemocional do estudante. A competência socioemocional tem a ver com a formação integral desse estudante, que permeia o campo da confiança, autoestima, além de possibilitar
o protagonismo do estudante e a efetiva mediação do professor. Então, nesse contexto das competências socioemocionais, que serão trabalhadas ao longo de todo esse percurso de 2020, 2021, gostaria de salientar a importância do professor facilitador. Nós, da equipe do Núcleo Pedagógico, agradecemos a cada um dos professores facilitadores, a equipe de PCs de cada unidade escolar, pelo empenho, pela dedicação, pelo esforço, pela força a levar sempre o melhor aos estudantes. Vale salientar também que respeitar os nossos limites é muito importante e também fomentar as nossas potencialidades. Então, o programa de recuperação e aprofundamento, que estão sendo apresentados por meio do Centro de Mídias, lá seguem as sugestões, exemplos de diferentes componentes curriculares, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. A SEDUC, ela disponibilizou exemplos e sugestões de trabalhos pedagógicos de recuperação e aprofundamento para os diferentes componentes curriculares, tanto dos anos finais quanto do ensino médio. As sugestões e exemplos, elas estão divididas por etapa e por componente curricular. Então, na etapa do ensino médio, tem o link para ser acompanhado, todos os slides de cada um dos 12 componentes curriculares. Química, física, biologia, filosofia, história, geografia, sociologia, arte. Ainda na etapa do ensino médio, educação física, língua inglesa. Para a etapa dos anos finais, história, geografia, arte, educação física, língua inglesa e ciências. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Muito obrigada. Fica aqui a citação de Bruna N. A vida é mais que pensamos, e tudo que precisamos é aprender com os danos. O mundo inteiro é um só. Muito obrigada pela paciência e participação de todos e todas. Muito obrigada.